Já dizia MC Gui, que fácil não é nem vai ser. E aí é com essa frase que nós vamos iniciar o vídeo de hoje, porque eu quase desisti do canal, porém estamos aqui! Eba! Oi, eu sou a Amy, a gente voltou hoje mais ativo do que nunca, porque a gente desistiu e a gente voltou como uma fênix. Então, cá estamos nós, com esse canal lindo, de novo, que nem foi ao ar ainda, mas já morreu e voltou. Porque é complicado gravar, tem que fazer roteiro, tem que editar, tem que gravar de novo, eu não gosto disso, aí eu faço de novo. Então, gente, fácil não é. Se você gostar do conteúdo, por favor, me dá uma forcinha, tá bom? Só pra eu saber que foi um esforço que valeu a pena, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje, né? Para de reclamar e bora logo pro conteúdo. O que a gente vai falar hoje? Bem, vou mostrar aqui na tela em 1, 2, 3 e... Naturalismo é o nosso assunto de hoje. A gente vai, dar continuidade ao nosso conteúdo de escolas literárias. E agora naturalismo, que é basicamente uma ramificação do realismo. A gente chama de uma ramificação do realismo, uma coisa que veio ali do realismo quase no mesmo tempo, tá bom? Tem a mesma ideia, né? Aquele tapão na cara, aquela sinceridade, aquela realidade, aquela coisa mais, assim, objetiva, tá bom? Mas tem diferenças do realismo e é por isso que é uma escola literária separada. Então, bora começar. Bem, como eu já falei, a gente pode entender o naturalismo como uma ramificação do realismo, né? Vai ser uma corrente que vem ali do realismo. E ok, vai ter características muito parecidas com o realismo, porque vem dele, né? Se inspira nele. Então vai ter ali um retrato fiel da realidade, uma crítica ao casamento, uma crítica às instituições, uma crítica a isso, que lá no realismo a gente tem muito, né? Isso de crítica e critica mesmo. Fala lá da burguesia, fala do não sei o quê, que ninguém é perfeito, mas quer ficar naquela realidade, né? Mas não é assim. E aqui a gente vai ter uma radicalização, porque eles vão ser mais duros ali naquela tese, e vai ser um romance de tese, vai ser uma coisa que tem um embasamento científico, né? Que vai ter teorias científicas ali naquela época que vão ajudar muito os autores a criar personagens meio que dentro daqueles estudos, se baseando naqueles estudos, entendeu? E aí, no naturalismo, a gente vai ter, diferente mais do realismo, uma representação mais do povo mesmo, assim, da periferia, do pessoal mais pobre, sabe? Do proletariado, porque lá no realismo a gente tem mais uma representação da burguesia, das críticas à burguesia. E aqui vai ser realmente ao povão, ao proletariado, ao pessoal que trabalha, que vem sua força de trabalho, beleza? O que vai acontecer lá no naturalismo para que seja diferente assim do realismo, para que a gente chame isso de radicalização, para ser uma escola à parte? Por que não é só, sei lá, realismo 2, né? Por que não é? Eu vou explicar isso para vocês agora. No naturalismo, a gente vai ter os romances de tese. O que é um romance de tese? Imagina que lá no realismo, o cara chega em ti e te aponta a realidade. Vai falar assim, olha, não é isso, isso, isso. É isso, isso e isso aqui. Então preste atenção. Só que aí, no naturalismo, eles vão ter essa crítica, né, à sociedade e principalmente agora à periferia. Porém, não vai ser uma coisa que vai ser só ali apontada, sabe, jogada, uma coisa assim que vai só mostrar uma crítica. Vai ser uma coisa que vai mostrar essa crítica e mais um porquê. Vai ser um estudo mais aprofundado sobre o ser humano mesmo. Então vai ser uma coisa que vai ser baseada em leis objetivas, nessas teorias que estavam acontecendo na época. Eu vou botar aqui na tela para vocês darem uma lidinha em cada uma. E elas vão dizer assim, o ser humano, ele é determinado pelo meio, pela hereditariedade, eu acho que é assim a palavra, e pelo momento. Ou seja, eles vão chegar com uma ideia de que o ser humano, ele é um animal que ele não tem domínio sobre si próprio. Vai acontecer uma animalização do ser humano, que é muito presente nas obras, eu vou já explicar pra vocês como.
Então eles vão falar assim, que o ser humano, ele é um animal que não tem domínio por si próprio e nem pelo seu comportamento, já que a gente é dominado pelo meio em que a gente vive, a gente é altamente influenciado pelo meio em que a gente está. E a gente pode ter uma exemplificação melhor dessa situação se eu falar pra vocês sobre um personagem do livro O Curtiço, de Aloysio Azevedo, que também é o principal ator dessa época, naturalista, né? E aí, o que acontece nesse livro? O que acontece com o personagem que eu consigo falar pra vocês aqui, pra vocês entenderem legal? Nesse livro da Aloysio Azevedo, a gente vai ter um personagem chamado Jerônimo. Jerônimo, ele é um português, que ele veio pra cá pro Brasil trabalhar, ele veio com a mulher dele. E se eu não me engano, ele tem um filho ou 2 filhos. Eu não me lembro bem porque faz um tempinho já que eu li o livro. Mas ele veio pra cá e esse Jerônimo, ele é um cara exemplar. Ele é nosso príncipe, assim, sabe? Ele é um cara trabalhador, é um cara honesto, um cara fiel à esposa dele, um cara, assim, perfeito. Se a gente tivesse um herói lá do romantismo, sabe? Aquele cara perfeito seria o Jerônimo. Esse seria o nosso herói, assim. Só que, o que que acontece? O Jerônimo, ele vem pro Brasil e aí ele vai trabalhar, ele vai morar, no caso, no Cortiço, que é um lugar, assim, que é aquela coisa brasileira, entendeu? É um monte de gente mais pobre, morando, assim, em quartinhos minúsculos, porém é uma vilinha, assim, eu acho, que eu posso explicar melhor. Eu vou deixar uma foto aqui que é melhor pra explicar. Ele vai morar nesse lugar, e aí tem vários brasileiros lá, e aquela coisa, né, samba e bababá, e aquela cervejinha, acho que nem era cervejinha que tinha naquela época, era uma bebida lá, alcoólica, era aquele negócio brasileiro, aquele jeitinho de nosso de ser. Ele vai morar lá, e aí ele vai conhecer uma mulher que, meu Deus, uma mulher que é aquela mulher que, assim, nem parava no Cortiço, que era onde ela morava, porque ela vivia por aí, só festejando, só curtindo a vida, parava lá um dia e saía, sumia por 7, entendeu? E aí ele conhece Rita Baiana, essa mulher maravilhosa, que tira os olhos de Jerônimo pro mundo certinho que ele vivia e só deixa os olhos dele naquela mulher. E aí Jerônimo vira outra pessoa depois que conhece Rita Baiana. Jerônimo trai a esposa, Jerônimo sai de casa pra viver com Rita Baiana, Jerônimo começa a beber, Jerônimo começa a ficar a noite fora de casa. E aí a gente vê nesse livro o quanto que Jerônimo se corrompeu por conta do meio que ele começou a viver. Então ele tava lá em Portugal, todo certinho, aquelas musiquinhas dele, bem, bababá, coisinha portuguesa, bababá. E ele vem pro Brasil, aí ele começa a conhecer a nossa cultura, né? Nossa coisa mais, aquela gritaria, aquela coisinha mais alta, sabe? Aquela coisinha mais... E aí ele se corrompe, ele se torna um homem diferente do que ele era. Não vou dizer que é ruim, né? Porém, ele traiu a esposa dele ficou muito mal depois. Eu acho que a esposa dele virou alcoólatra também, eu não lembro direito, desculpa. Mas eu só quero dar esse exemplo pra vocês perceberem a ideia que a Aloysio de Azevedo deu nesse livro, de que Jerônimo se corrompeu pelo meio que ele começou a viver, que foi o Cortiço, que era cercado de brasileiro e gente maluca, e Rita Baiana, e coisa assim. Lembrando que essa tese, né, que pode ser apresentada em Jerônimo, é a influência do meio sobre o homem. Então, eu acho que é até legal vocês notarem, a influência do meio sobre o homem é uma característica lá dentro de todo aquele estudo naturalista, né, que eles vão usar muito, né, dentro dos suas artes, seus livros, suas coisas, suas obras, tá bom? Então a gente vai falar agora sobre as características do naturalismo para você ficar mais ligadinho. Então, como características do naturalismo, a gente vai ter o seguinte: ele vai ser uma radicalização do realismo, como eu já expliquei pra vocês, né? Vai ser uma coisa mais pá, mais dentro ali da mente humana, do comportamento, da força que o meio tem sobre o homem. Vai ter uma coisa mais radical do que no realismo. A gente vai ter uma oposição aos ideais românticos, então aquela coisa subjetiva não tem, aquele herói perfeito não tem, aquele romance impossível não tem.
vai ser uma coisa objetiva, uma coisa da realidade mesmo, uma coisa que não tá só na cabeça deles, uma coisa que acontece. A gente vai ter uma linguagem coloquial, a gente vai ter uma linguagem mais clara, né? Uma linguagem mais objetiva. Não é pra ser uma literatura difícil, porém é uma literatura muito descritiva, porque assim como no realismo, eles vão mostrar mais ali da personalidade do personagem, da mente e tudo mais. Então vai ser algo mais descritivo, é uma leitura um pouco mais lenta, que chega até a ser um pouco cansativa, pra falar a verdade, porém muito descritivo, muito ali... Não é difícil de ler, é uma linguagem coloquial, porém muito descritiva. Então coloca aí, presença de muita descrição e linguagem coloquial. O tema vai ser ele vai ser mais polêmico, né? Vai ser mais obscuro, vai ter temas muito sensuais também. O sexo ele é muito retratado no naturalismo, né? De uma forma mais animalesca. Eu acho que é animalesca? Certo essa palavra? Mas uma forma mais animal, mais ali radical, mais... sabe? É uma coisa mais assim... É uma coisa mais forte, tá? Então, o sensualismo. Foco na análise do comportamento humano. Não sei se eu preciso explicar isso, né, gente? O naturalismo é todo embasado nisso, é comportamento humano. Então, foco na análise do comportamento humano é o foco do comportamento humano. E tudo que eu já expliquei pra vocês, que eu não vou explicar de novo. Os romances naturalistas, até mesmo no Cortiço, né? Principalmente no Cortiço tem muito sobre isso. Vão mostrar o contexto histórico que estava no Brasil, né? Proclamação da República, a abolição da escravatura que estava acontecendo aqui. Então lá no Cortiço a gente vai ver isso, né? Dos personagens meio que interagindo com essa situação que o país está passando. Então, como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, o contexto histórico ele afeta inteiramente a forma que a arte vai se desenvolver, a forma que os artistas vão pensar. Então, a gente vai ver sim, nos romances naturalistas, a presença desse tema da abolição da escravatura no Brasil, tá bom? A gente vai considerar Luiz Azevedo como precursor do naturalismo do Brasil. Ele é muito importante e eu acho que é o nome que vocês mais precisam gravar na cabeça, dar uma lida mais na biografia dele, que ajuda muito. E ele vai iniciar, né, essa época toda com o Mulato, de 1881, eu acho. Acertei! Ele vai vir em 1871 com o Mulato, aí em 1884 com A Casa de Pensão, e aí 1890 com o Cortiço, tá bom? São 3 obras principais dele. Ele era desenhista, ele era pintor, acho que tá na mesma categoria. Ele era... escritor, ele era várias coisas. A Luiz Azevedo era um artista muito bom. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar dele. Deixa uma foto dele pra vocês. Eu acho que sobre naturalismo a gente já falou o que a gente precisava falar. O resto, né, gente, vocês podem dar uma resumida melhor na apostila. A gente pode também, se vocês quiserem... Quer dizer, se vocês quiserem não. Eu vou deixar aqui na descrição links pra vocês darem uma lida melhor sobre as nossas teses principais, né? Sobre o que é cada coisa. E é isso. Eu não sei, eu acho que já tá bom, né? Por aqui. Deu pra entender? Se não deu, deixa no comentário, que aí eu tento te ensinar melhor, te explicar melhor o que é cada coisa, se ficou com uma dúvida. Obrigada por ter assistido. E a gente tá voltando. Então, sem mais delongas, vamos agora para... parnasianismo. Tchau!